Pessoal, finalmente começou a segunda temporada de Superman e Lois. E ela já começou com tudo, porque a gente teve a revelação de qual que vai ser um dos vilões da temporada. E se preparem, vai ser o Doomsday. É isso mesmo, o apocalipse que matou o Superman lá na morte do Superman. Mas assim, ó, gente, esse episódio também não foi só o Doomsday, porque essa temporada começou muito bem. Esse episódio 1 foi muito bom. E aqui eu tenho várias anotações que eu fiz aqui, altas referências que teve no episódio. Vou tentar explicar tudo pra vocês. Vou teorizar aqui com vocês o que eu acho que pode acontecer nessa segunda temporada. Então assim, ó, promete demais. Roda a vinheta e vamos começar aí. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado pra todo mundo que faz isso. E deixa eu começar a falar da coisa mais importante que aconteceu nele, que foi essa revelação do Doomsday no final do episódio. Ao longo de todo esse primeiro episódio, a gente descobre que Smallville tá sofrendo pequenos terremotos de vez em quando. E num primeiro momento, esses terremotos assim não são tão preocupantes. É só um pequeno tremorzinho, mas cada vez mais eles vão aumentando, até que no final do episódio já são tremores bem mais significativos e o próprio Superman precisa interferir para ajudar as pessoas por causa desses tremores. E no primeiro momento parece que são tremores aleatórios que estão acontecendo na cidade, mas na verdade eles estão conectados. Porque no final do episódio tem uma espécie de teaser que a câmera aparece em Smallville e ela vai descendo pro subterrâneo da cidade e a gente vê que tem alguma coisa, né, se debatendo entre as pedras, tentando sair dali. E são justamente esses golpes que está causando os terremotos na superfície. Tá, Gabriel, mas como é que você sabe que essa criatura é o Doomsday? É simples, eu sei porque os próprios produtores confirmaram. Porque se eles não tivessem confirmado, ia ser apenas uma teoria. Mas como eles falaram que é o Doomsday, então é o Doomsday. Mas assim, ó, mesmo se eles não tivessem dito nada, ainda seria possível deduzir que é o Doomsday, porque na última cena desse teaser, a gente vê uma mão se rompendo das pedras e claramente dá pra ver que essa mão tá com uma armadura. E assim, ó, o termo certo nem é uma armadura, e sim um traje de contenção, que é justamente o que o Doomsday usa. Porque assim, ó, se você conhece o Doomsday apenas pelo filme do Batman vs Superman, vocês com certeza não viram ele com um traje de contenção. Mas a verdade é que o Doomsday com um traje de contenção é muito mais maneiro do que sem traje de contenção. Porque na saga da morte do Superman, quando ele chega na Terra, ele tá com esse traje. E esse traje é importante justamente para tentar conter as habilidades dele. E na HQ, na medida que ele vai lutando, o traje vai se rasgando e ele vai ficando mais poderoso também. E pelo detalhe da luva que tem um caninho ali, daria pra deduzir que é o traje de contenção do Doomsday. E ele também revelou que o Doomsday vai ser revelado por completo no episódio 3 da segunda temporada. E que no episódio 2 eles vão revelar um pouco mais dessa ameaça, pra daí no 3 ele ser revelado e talvez até lutar contra o Superman. E bem, gente, esse daqui é um dos vilões da temporada. Porque os produtores tinham falado que a gente iria ter 2 vilões. Um pro Superman e outro pra Lois. Resta a dúvida de quem que vai ser o segundo vilão, que é justamente o vilão da Lois Lane. Podendo talvez ser o próprio exército dos Estados Unidos, o DoD, ou talvez uma coisa ainda mais louca que veio na minha cabeça, ser a mãe da Lois Lane. Porque teve um diálogo no meio desse primeiro episódio que foi muito suspeito, dela se vendo como a mãe dela que abandonou ela e a irmã dela, a Lucy, e ela culpando a sua mãe pelas coisas que aconteceu e claramente mostrando que tem uma coisa não resolvida com a sua mãe. Então talvez a vilã da Lois Lane não seja uma vilã, o que com certeza seria muito louco e interessante pra história. Porque assim, ó, convenhamos, se for o DoD, governo dos Estados Unidos, isso é uma coisa que a Lois Lane sabe tirar de letra. Ela investiga, descobre uns podres ali, publica uma matéria, tá tudo resolvido. É ficha isso pra ela. Agora, ela enfrentar suas próprias emoções ao conversar com a sua mãe, aí é outros 500. É muito mais complexo. Então assim, ó, eu tô torcendo que seja a mãe dela, porque eu acho que pode levar a história para um caminho muito emocionante e é o que eu gosto de ver nesse tipo de seriado. Principalmente de Superman e Lois, que a primeira temporada teve alguns lances ali dramáticos que foram espetaculares. Principalmente se vocês lembram bem daquela cena da Lois na psicóloga, que foi emocionante. Aquele episódio da Lois lá tá de parabéns, 10 de 10. Então se eles forem pra esse caminho também nessa segunda temporada,
Maravilhoso, é o que eu quero. E teve uma outra coisa de destaque nesse primeiro episódio que eu acho que funcionou muito bem. E principalmente em comparação com a primeira temporada, que foi ter uma parte da história focada na Natalie e no próprio Aço. O Aço na primeira temporada foi um personagem muito bom, ele funcionou bem, mas teve um momento ali da temporada que ele simplesmente sumiu e o roteiro da série não parecia saber direito o que fazer com ele em alguns momentos. E também na primeira temporada era difícil de trabalhar ele, porque ele não tinha ninguém pra conversar, ou era a Lois, ou era ele com o computador dele. Agora não, ele tem a filha dele pra conversar ali. E a Natalie Arons me surpreendeu muito, cara. Porque eu achei muito bem sacado a história dela. Porque assim, ó, o que acontece? No finalzinho da primeira temporada, a gente vê a Natalie chegando nessa terra e encontrando seu pai e reconhecendo a Lois como a mãe dela. Mas bem, ela tá numa outra terra. A Lois Lane, embora seja igual à mãe dela, não é a mãe dela. E isso funciona pra todo mundo que ela vai conhecer nessa terra. Todas as pessoas que ela conhece, na verdade, não conhecem ela. E eu achei isso muito foda. Porque permite você trabalhar muito bem o psicológico dessa personagem e levar ela para uns caminhos muito doidos. Nas HQs da DC, isso já aconteceu. E foi com o Wally West. Porque quando começou o Rebirth da DC, a DC trouxe o Wally West de volta do pós-crise. Então você tinha o Wally West do pós-crise aparecendo na Terra do Rebirth, que naquele momento era basicamente a Terra dos 952. E quando o Wally West chegou ali nessa Terra, ele tava mó felizão, que ele encontrou o Barry e tudo mais. Mas quando ele começou a se socializar com as outras pessoas que ele conhecia, as outras pessoas não conheciam ele. E isso foi minando o Wally, até que chegou aquele fatídico evento da DC, Heróis em Crise, onde o Wally West pirou de vez e matou seus amigos sem querer. Eu não tô dizendo que vai acontecer isso com a Natalie, e eu nem quero que aconteça, mas eu gostaria que eles trabalhassem esse psicológico dela, de estar num lugar que parece muito hostil pra ela. E no final do episódio eles já começaram a trabalhar isso, aproximando a Lois Lane dela. E essas duas personagens, eu tenho certeza, vão estar muito próximas ao longo da temporada. Elas podem não ter a relação de mãe e filha, mas com certeza vão ter uma relação muito forte de amizade ali. E agora vamos ver que mais... Ah, sim, o Superman. Gente, o Tyler tá muito bem nesse episódio. E principalmente como Clark Kent. Ele na primeira temporada como Clark foi muito bem, mas aqui você sente que ele tá muito mais leve. E o próprio roteiro tá ajudando mais ele. A gente teve uns 3, 4 momentos de interação dele com a sua família que eu achei pura genialidade. Por exemplo, no início do episódio, ele sente que o Jordan tá usando uma colônia forte por causa da namorada dele. E ele, por ter um super olfato, ele percebe isso antes. E ele comenta com a sua família. E a tirada que ele dá é muito boa. Depois, pro meio do episódio, a Lois Lane chama o Clark pra aparecer em casa de uma forma urgente. E o Clark, quando ele descobre que não era um motivo assim tão urgente, ele fica pé da vida. E ele fica fazendo uns gestos assim, totalmente frustrado, que assim, ó, é muito cara de família. Consigo ver totalmente o Clark Kent fazendo isso. Achei muito boa essa cena. Cara, esse nível de interação, de afinamento que o Clark tem com a família dele é muito bom. Que bom que isso continua tão bom como foi na primeira temporada. Ah, Gabriel, mas o que você achou dele como Superman? E olha, Gabriel Coelho do Mal, eu até me surpreendi muito, porque os efeitos especiais com o Superman estão muito melhores. E a primeira grande cena de ação do Superman nessa temporada, com certeza já mostra que o orçamento tá maior. E a cena toda explora melhor a questão do orçamento, porque a gente vê o Clark na chuva, o efeito da chuva tá muito bom, o efeito da capa ao redor nele por causa da chuva tá muito bom. Quando ele vai debaixo d'água, a gente ainda consegue ver o Superman, tem até esse frame muito bonito aqui que eu achei. E toda a edição da cena de ação tá muito melhor. Porque na primeira temporada, esse foi um dos pontos fracos pra mim. Porque as cenas de ação ali na primeira temporada, em alguns momentos, elas pareciam quase um acessório dentro da história principal. E o resultado disso é que a gente tinha algumas cenas muito aleatórias do Superman, e elas às vezes eram mal editadas ou tinham um efeito ruim. E a culpa disso nem era tanto da série, porque a série, quando foi exibida, ela foi apressada pela CW. E isso fez com que alguns efeitos não estivessem 100% polidos. E agora nessa segunda temporada, o pessoal teve todo o tempo do mundo para finalizar os episódios. E você claramente percebe que os efeitos estão melhores. Mas enfim, eu não quero ficar falando só de efeito especial, porque essa primeira cena do submarino, ela também é melhor porque ela faz parte da história. Ela não é só uma coisa aleatória que o Superman escutou e quis salvar as pessoas
em algum lugar do mundo. Não, ela está ligada à história dessa segunda temporada. E isso eu achei muito bom. Porque assim, ó, o que acontece? Esse submarino que o Superman salva, na verdade, é um submarino nuclear norte-coreano. E o Superman é um herói mundial, ele salva qualquer um, independente de qual território que ele está. E ele salva as pessoas norte-coreanas ali, e inclusive resgata elas com um submarino inteiro. E esse daqui é um detalhe muito, mas muito bom da história, que eu gostei muito. Porque quando o Superman volta para os Estados Unidos, o novo chefe do DoD chama o Superman para conversar com ele. Porque, bem, ele salvou um submarino nuclear norte-coreano e o governo dos Estados Unidos não está muito feliz com isso. Porque, na opinião do governo dos Estados Unidos, o Superman tem que agir em prol dos Estados Unidos. E com certeza salvar um navio nuclear norte-coreano não está nos planos dos Estados Unidos. E daí esse Superman, que é um cara muito experiente, ele diz assim, ó, não, velho, eu não sirvo os Estados Unidos, eu sirvo o mundo. Eu posso ajudar o DoD, mas isso não é minha prioridade. Isso é problema de vocês. E a postura do Superman, na minha opinião, é a melhor postura possível. O Superman tem que ser esse herói mundial. Mas a questão é que pro governo dos Estados Unidos, o Superman não é um herói mundial. Ele não deveria ser. Então, por causa desse diálogo, fica com cara que pode haver um confronto entre o DoD e o Superman. E assim, ó, com certeza um dos pontos chaves da história é o novo chefe do DoD, que é esse cara chamado de Mitch Anderson. E assim, ó, no primeiro momento ele parece insignificante, mas na verdade ele está nas HQs. E vejam só, ele apareceu justamente na saga A Morte do Superman, onde o Doomsday aparece. Vocês acham que é coincidência? É claro que não. Porque o Mitch Anderson, nas HQs, ele vira um herói, mas durante a saga da morte do Superman, enquanto que o Super tá enfrentando o Doomsday, o Mitch Anderson, ele acaba precisando da ajuda do Superman para salvar os seus familiares da sua casa. E o Superman, durante a luta, ele ajuda a família do Mitch Anderson. E vejam que curioso, nas HQs, o Mitch Anderson sempre foi muito fã do Superman. Então ele tem esse negócio de culpa e idolatria pro Superman que a gente vê que acontece na série. Porque ele diz ali no diálogo pro Super que ele só chegou naquela posição porque ele poderia fazer um meio campo bom com o Superman, porque ele conhece absolutamente tudo sobre o Superman. Mas ali ele também confessa pro Super que apesar de saber tudo sobre ele ao mesmo tempo não sabe nada sobre o Super. E isso criou uma relação muito interessante para esses personagens. Porque a gente tem esse chefe do exército aí da defesa dos Estados Unidos, e ele não é aquele chefe grosseirão, general, chato de governo dos Estados Unidos, sabe? Ele é um cara que respeita o Superman, que parece ter uma boa moral, porque se ele respeita o Superman, ele deve ter uma boa moral, né? É o que se espera dele. Mas ele também precisa responder ao governo dos Estados Unidos, o que coloca a moralidade dele num grande complexo de como que ele vai agir. E vai ser com certeza muito legal de ver como que eles vão desenvolver mais isso. E por isso que o Mitch Anderson, junto com a Natalie, são dois ótimos personagens para serem adicionados nessa segunda temporada. Porque os dois trouxeram complexidades para a trama que na primeira temporada a gente não tinha. Então, nesse caso da segunda temporada, expandir o casting foi ótimo. Pelo menos para esse primeiro episódio. Claro, tem que ver os demais episódios, né? Pode ser muito bom, pode ser ruim, tem que ver ainda. Mas bem, a questão do DoD, ela não para por aí. Porque no final do episódio, quando a gente tem o super terremoto que afeta Smallville, o Superman tenta salvar algumas pessoas da mina de trabalho lá, mas quando ele chega lá, ele encontra outras pessoas vestidas com uma roupa militar com um S no peito, e essas pessoas aparentemente possuem super força como ele. E assim, ó, essas pessoas estão ali super de boa salvando mais pessoas, meio que fazendo o trabalho do Superman. Essas pessoas acabam sumindo, mas o Superman, depois usando a sua super audição de uma forma bem inteligente, ele descobre que esses dois Supermans na verdade estão trabalhando pro chefe do DoD, o Mitch Anderson. E esse daqui é um dos pontos de plot twist do episódio, porque ficou meio que subentendido que o governo dos Estados Unidos tem uma escola de Supermans. E não tem vergonha alguma de colocar essas pessoas com um uniforme com o S do peito do Superman. E cara, eu achei isso muito foda, porque é uma ideia de trama muito boa pra continuar, porque o Superman imediatamente ele se opõe à ideia. É óbvio que é uma péssima ideia. Um monte de pessoa mais ou menos treinada com super força usando o S no peito dele
é óbvio que vai dar besteira. O Superman sabe que o DoD tá errado. Mas o DoD, ele tá fazendo o que o governo dos Estados Unidos quer fazer, que é explorar a marca do S no peito do Superman para o seu próprio interesse. E daí o Mitch Anderson tem um diálogo que é muito foda, porque ele fala que quem usa o S no peito, logo de cara já vai parecer que é dos bonzinhos. E cara, isso é muito foda, porque é exatamente como que o governo dos Estados Unidos acha que ele é. Eles sempre se acham os bonzinhos. Então assim, ó, é uma crítica social muito inteligente que eles estão fazendo aqui, e esse conflito deles usarem o S do Superman no exército deles e o Superman ser contra vai ser muito interessante. E assim, ó, eles podem inclusive pirar mais na ideia e fazer com que outras nações também usem o S no peito do Superman. Porque vocês sabem quem mais que usa o S no peito do Superman? O Superman chinês. O nome dele nas HQs é Kong Kenan. E o nome de fato é Superman. E esse Superman chinês é um produto do próprio governo chinês para fazer mais ou menos o que o governo dos Estados Unidos está fazendo aí no DoD. Passar uma imagem muito boa pro mundo, de que tá ajudando as pessoas, mas ao mesmo tempo o cara tá ali, né, servindo, né, o exército daquela nação. Ele não tá agindo por conta própria, né, ele tá agindo por conta de interesses maiores, que são esses exércitos. Então, assim, o que será que pode acontecer nesse mundo do Superman e Lois quando outros países perceberem que os Estados Unidos tá explorando o S no peito? Talvez outros países queiram imitar, talvez tantas pessoas queiram imitar que o próprio S no peito perca o significado. E aí, se você desenvolve isso, você tem uma baita ideia do Superman. Ainda mais porque você vai ter o Doomsday aparecendo. E por que a HQ da morte do Superman é tão foda? Porque o Doomsday, quando ele chega, ele bate não no Superman, ele bate no símbolo do Superman. Superman é a última resistência da Terra, ele luta ali e ele vence o Doomsday se sacrificando. É o símbolo máximo da esperança, é esse sacrifício que o Superman faz. Então, digamos que esse exército dos Estados Unidos tem que enfrentar o Doomsday e eles não consigam vencer, e o Superman acabe tendo que enfrentar o Doomsday. Então assim, eu já consigo ver uma correlação das histórias, e eu acho que isso daqui vai ser muito foda. E olha, esse primeiro episódio foi realmente muito bom. Eu acho que já dá pra dizer que é um dos melhores da série. E assim, ó, só não vou dizer que é o melhor episódio da série, porque tem aquele episódio 11 da primeira temporada, que é magnífico. E é bem difícil superar aquele episódio. Mas esse episódio, ele chega ali perto. Ele é top 5 aí da série, com certeza. Ah, Gabriel, e também fala dos outros personagens. Ah, sim, Gabriel Colino do Mal. A gente tem o núcleo dos filhos do Superman e a própria Sarah. Porque no episódio a gente vê que a Sarah tá voltando de um acampamento e aconteceu alguma coisa nesse acampamento que fez ela não ficar mais apaixonada pelo Jordan. E assim, ó, eu até tenho uma suspeita do que é, mas eu vou deixar passar alguns episódios pra ver se é isso mesmo. Assim, ó, eu gostei da participação do Jordan e do Jonathan nesse episódio, porque eles não se envolveram tanto com a história. Eles estavam fazendo as coisas dentro do mundo deles. E assim, ó, pode até ser meio bobinho, mas eu acho que faz mais sentido do que envolver eles desde o início dentro da história. Quer dizer, eles são adolescentes, são filhos do Superman, eles não precisam se envolver tudo na história principal. Aliás, quando você fica forçando o Jonathan a aparecer toda hora dentro da história principal, fica um pouco chato, tá ligado? Porque ele não tem poderes, vai ser sempre um pouco forçado ele ganhar de uma pessoa que tem poderes, porque ele não tem poderes. E a outra coisa que aconteceu no episódio é o núcleo da Lana Lang, porque essa personagem tá ajudando o Daniel Hart, que é um político ali da cidade de Smallville que tá tentando concorrer à prefeitura. Mas assim, ó, dentro de todo o episódio, isso daí com certeza foi a parte mais fraca dele. Esse Daniel Hart, ele não me passou aquela vibe que talvez possa ser um vilão. Eu acho que não, eu acho que ele tem boas intenções. Mas esse é um núcleo da história que eu já não achei tão interessante. Ao contrário ali da família do Aço, que eu achei que foi muito bem, e a família do Super, que eu também achei que estava muito bem. E de qualquer jeito, ter esses 3 núcleos familiares é muito bom. Porque nesse episódio, como você tinha 3 famílias e mais personagens, isso permitiu alternar entre os arcos das histórias muito mais tranquilamente do que na primeira temporada. Então, apesar dessa parte da Lana Lang nem ser tão interessante assim, ela foi importante para dar um ritmo pro episódio, para não ficar tão cansativo, para não ter tantas participações do Superman e do Clark em coisas que não são tão importantes assim, sabe? Só pra preencher o episódio como tinha na primeira temporada. E o que eu tô vendo é uma série muito mais madura, que sabe melhor preencher o seu tempo, o pacing tá bem melhor, os efeitos também melhoraram, e toda a promessa de história dessa segunda temporada tá realmente muito boa. Então assim, ó, gente, eu achei essa estreia maravilhosa, e vocês sabem aqui, né, eu sempre dou nota pra todos os episódios.
E eu tô me sentindo generoso. Eu achei que esse episódio foi muito bom, prometendo várias coisas. Então vou dar uma nota 8,5, porque eu acho que vai ser uma nota justa. Mas assim, né, gente? Só lembrando que isso daqui é só a minha opinião. Eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês também. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, né? É isso daí. Muito obrigado. E dá-lhe descer. E Superman, é claro. E esse foi o nosso vídeo com a análise do primeiro episódio da segunda temporada de Superman and Lois. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.